Maravilha, começando então nossa aula de Sociologia, moçada. Eu falei revisão dos conceitos de Sociologia, porque eu pedi para vocês aquele resumo. E vou te falar uma coisa, hein? Teve resumo que foi uma obra de arte. Alguns resumos eu até guardei para depois, se algum aluno precisar, eu poder disponibilizar. Parabéns, obrigado, alguns resumos foram muito bons. Eu percebi que alguns resumos ficaram bem, assim, superficiais, bem por cima. Então, eu não sei se todos entenderam os vários conceitos da sociologia. Se eu estiver chovendo no molhado aqui, peço perdão, tá bom? Para aqueles alunos que fizeram uma boa pesquisa, mas eu prefiro considerar que todo mundo aqui tenha tem a sua dificuldade, né? E talvez não domine alguns conceitos, então vou partir do zero, mesmo tendo feito o resumo, quero só retomar, porque eu não falei isso em sala de aula com vocês. Beleza? Então, nós estamos tratando do poder, política e Estado. Eu espero que vocês tenham visto, ou ouvido, pelo menos, aquela entrevista da CBN com um sociólogo e com uma antropóloga. Estavam tratando desse assunto, é um tema atualíssimo, né? Muito atual, para falar aí de Brasil, né? As situações aí de governo, de poder de Estado. E eu queria, então, retomar alguns conceitos que eu acho importantes na hora do vestibular. Lembrando que aqui o enfoque está sendo um pouco a preparação para o Enem, para o vestibular, você possa dominar certos conceitos e na hora da redação, de modo especial, não patine aí, beleza? Vamos, então, na nossa sequência, eu só queria deixar claro, né? Eu trabalhei na aula passada as formas de poder legítimo com Max Weber, né? Poder carismático, tradicional, poder burocrático, racional, legal, né? Trabalhamos um pouco alguns conceitos de alguns pensadores, como Norberto Bobbio, né, de poder, né, de Estado, não é isso? Agora eu queria definir certos conceitos, beleza? Um conceito que o pessoal confunde bastante é a diferença entre o que é o Estado e o que é o governo. A gente fala, né, agora com essa crise do coronavírus, os comentaristas estão falando muitos chefes de Estado, né? Então, o que é um chefe de Estado? O que é um chefe de governo? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Como funciona isso? Beleza? Então, olha só. Por Estado, então, isso aqui está lá no site do Brasil Escola. Essa definição eu achei bem simples, bem simplificada. Você pode depois dar uma conferida lá, né? Por Estado, então, eu estou falando aqui de uma unidade administrativa, no território, no espaço mesmo. Não existe Estado sem território. Acho que vocês estão vendo isso em geografia também, né? Espaço, sociedade. Então, o professor de geografia deve estar trabalhando alguns conceitos semelhantes com vocês aí. Beleza? Então, no Estado, eu tenho um conjunto de instituições públicas que representam o interesse daquela população, daquele território. Certo? O Estado, então, ele é composto por um conjunto de instituições. Certo? Entre as quais, né, temos aí governo. O governo é uma das instituições do Estado, certo? Mas também as escolas, prisões, hospitais, exército e outras mais, que representam o interesse da população num certo território. Beleza? Então, como eu falei, o governo é apenas uma dessas instituições que compõem o Estado, mas é a instituição talvez mais importante, porque é a instituição que vai governar as outras, né? É a instituição, o governo, que vai administrar o Estado, ou as instituições do Estado. Então, ela tem esse cômpito, né? Essa função de coordenar os trabalhos no Estado. Por isso que é importante que o chefe de governo esteja à frente de todas as instituições do Brasil. Ele esteja com um olhar atento para todas as instituições do Brasil. Que ele não se exima desse papel, que é o papel da administração, né? Quando a gente fala agora na crise do coronavírus, nós temos que falar sobre esse assunto, né, gente? O Brasil vai entrar em colapso, a economia vai explodir, a população vai passar fome. Mas, pô, é o papel do governo intervir nessas situações. É o governo que administra as instituições públicas. Então, o governo não pode passar, né, para o cidadão, para a empresa, né, responsabilizar
organizações internacionais, responsabilizar governos, sei lá, presentes, passados. O governo não pode fazer isso, porque é função do governo administrar esses conflitos. É seu papel, né? Não é o papel do cidadão que está lá, olha, você tem que fazer isso para poder sobreviver. Não é o papel da indústria, né, da empresa. Você tem que fazer isso para sobreviver. Não. É o papel do governo dar ferramentas para que os seus habitantes, para que as suas instituições, para que a sociedade civil possa caminhar, certo? E aqui depois a gente pode falar um pouco sobre o papel do Estado, né? Do governo, né? Então vai entrar na discussão do Estado mínimo. O Estado tem que ter a mínima parcela de interferência na vida social ou não, né? Estamos vendo com a crise do coronavírus que as empresas, que as indústrias, que os municípios, que os governos estaduais estão recorrendo ao governo federal, dizendo, cara, socorre a gente não dá conta. Trabalhador informal, né? Empresas que não têm como pagar o salário dos funcionários, pedindo aí um auxílio para o Estado, por meio do governo. Percebe? É sim tarefa do governo administrar esses conflitos do Estado. Dúvidas? Alguém tem alguma coisa que queira falar aqui? Não quero entrar em questões, né, pessoais, quem concorda, quem discorda, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar sim, tá bom? Às vezes eu me empolgo, né? Vocês me perdoam, hein, que eu me empolgo na explicação. Não falo, né? Então, aqui. Esse slide ele é muito bacana, né? Então, o Estado, ele é permanente, porque ele representa as instituições no território. Os governos são transitórios, certo? O governo pode mudar. Então, é importante, quando você ouve aí no noticiário, alguém falar assim, essa é uma política de Estado, essa é uma política de governo. São duas coisas diferentes. Aquilo que é uma política de Estado, aquilo permanece independente do governo, certo? Então, continua ao longo do tempo. Os vários governos que se passam, né, os vários presidentes, das várias ideologias, ou dos vários partidos, direita, esquerda, o que for, a política de Estado, ela permanece. Agora, se aquilo é uma política de governo, né, uma medida, um apoio, uma ajuda, a política de governo, ela pode ser transformada, excluída, acrescentada, melhorada ou corrigida no próximo governo. Tudo bem? Então, uma anotação interessante aqui é que o Estado é permanente, e segundo alguns, o Estado é permanente enquanto durar o sistema capitalista, que necessita de um Estado, como estamos vendo aí na crise do coronavírus, né? Algumas pessoas podem discordar, podem procurar o Estado mínimo, mas estamos vendo aí que o Estado é necessário para que haja as diversas instituições, certo? Numa revolução, uma imaginável, possível transformação da sociedade, dos meios de relação social, nós podemos ter então aí a mudança do Estado e, inclusive, algumas ideologias propõem o fim do Estado, ou a substituição do Estado. Então, não sei se isso se dará, quando se dará, se dará, mas, enfim, é uma perspectiva aí de algumas correntes de pensamento. Tudo bem? Vamos falar agora do governo. Falando de governo, nós temos aqui algumas características que são importantes ressaltar. Uma delas é a forma de governo. Quando falarmos da forma do governo, a gente vai falar, então, da relação do governo entre governados e governantes. Então, quando eu falar de forma de governo, qual que é a forma de governo no Brasil? Então, eu tenho que perceber qual que é a relação entre governados e os governantes. E, em geral, nós temos, assim, muitas formas de governo, nas várias sociedades que nós conhecemos, né, atualmente no globo, certo? Mas o nosso texto base que vocês têm aí com vocês, ele ressalta aqui duas formas principais de governo, que é do Estado moderno, que é a monarquia e a república, tá bom? Vamos falar um pouco da monarquia. A monarquia, então, ela é uma forma de governo que admite um regime absolutista ou um regime constitucional, certo? O regime absolutista, que foi predominante aí no mundo até o século XVIII, aí, 18º,
Então, prevê um governante vitalício e hereditário, beleza? Então, é um governo que detém o poder legislativo, executivo e judiciário. É um governo que detém todas as prerrogativas, né, de ação na sociedade, beleza? E nós temos o governo constitucional, que é aquele em que existe a presença do soberano, mas ele tem, de alguma maneira, a limitação de outros órgãos, como, por exemplo, parlamentos, gabinetes, né? Então, há uma interação entre essas instituições do Estado, tá bom? A forma é a monarquia, mas as instituições têm um papel importante no modo como essa monarquia vai governar o Estado. Tá bom? Até aqui tudo bem? A outra, então, forma importante de governo é a república, né? Res publica, em latim, a coisa pública, né? Isso vem lá desde da Roma, uma instituição importante, foi uma instituição importante na Roma clássica, né? Na Roma antiga, que pode falar assim, né? Anterior aí à invasão de Alexandre, né? O papel da república. Então, a república, em geral, né, no Estado moderno, ela se apresenta como uma repulsa, como uma recusa, né, da monarquia. Se vocês lembrarem da proclamação da República no Brasil, né, então é uma rejeição do regime monárquico no Brasil, no mundo inteiro em geral, certo? Em tese, é uma rejeição também de governos aristocráticos ou oligárquicos. Aristocráticos, né, o governo dos melhores. Oligárquicos, o governo de uma pequena parcela, de um grupo poderoso, né? Então, ela rejeita isso, porque res pública seria então o governo do povo, né? Feito pelo povo. Então, tem como principal interesse a coisa pública. E numa república, nos Estados modernos, nós temos aí chefes, então, de governo, né, que são eleitos para períodos determinados, né? Então, presidentes, primeiros ministros, eles são eleitos para períodos determinados, não são vitalícios como na monarquia. Isso é uma característica muito importante nos regimes republicanos. Quando a gente falar de sistema de governo, então a gente vai falar então da relação, não mais de governantes e governados, mas quando falar de sistema, vamos falar da relação entre os poderes, né, instituídos, né, de modo especial, o legislativo e o executivo. Qual que é a relação entre esses poderes, certo? Então, entre os dois sistemas que mais a gente percebe aí no Ocidente, temos aí o presidencialismo e o parlamentarismo. Daqui a pouco eu vou falar que alguns sistemas de governo, eles podem ser conjugados com formas de governo. Então, eu tenho uma forma de governo misturada com um sistema próprio de governo, tá bom? Essa conjunção vai ser possível lá na frente. Mas agora, vamos focar aqui no presidencialismo e no parlamentarismo, certo? Então, no presidencialismo, que é o caso do Brasil, né, vocês conhecem mais diretamente, então, eu posso ter eleições que são diretas ou eleições indiretas para presidente. Então, por exemplo, eu voto no candidato para presidente, eu voto pessoal, a população, né, os brasileiros, ou nós votamos em representantes e esses representantes vão votar no presidente. Né? Então, como se eu elegesse lá os deputados e senadores, e dos deputados e senadores saísse, então, a escolha, então, do presidente, né? Eleição direta ou eleição indireta, tudo bem? Nesse caso, né, no presidencialismo, é importante perceber que o presidente, ele detém simultaneamente, ele é chefe do Estado, ele é o representante do Estado, ou das instituições do Estado, de todas elas, não só do governo, como de todas as instituições. Ele é o chefe do Estado, e ele também exerce a chefia do governo. Então, olha o papel importante do presidente. O presidente, ele é representante do Estado, do território, das instituições, e representante, né, coordenador do processo administrativo desse Estado, certo? Então, o presidente não pode se esconder, né?
Desculpa, gente. O presidente tem um papel muito importante. Ele não pode estar escondido dentro dessa cortina populista, né, de cumprimentar pessoas, de visitar farmácias e padarias. O presidente tem um papel muito maior a cumprir, né? Ele deve coordenar as ações nos estados e municípios. O presidente deve coordenar os conflitos de poder no estado. Ao presidente cabe essa função, de estar à frente das ações, todas elas, de combate a qualquer tipo de problema social que há no Brasil. É, sim, função do presidente. É a ideia de um chefe mesmo. Não a pessoa que sabe mais, mas a pessoa que vai reunir as forças e coordenar essas forças, né? O presidente não é médico, nesse caso, por exemplo. O presidente não é médico, mas ele reúne a equipe de pessoas especialistas na área médica para cuidar do problema do coronavírus. É, sim, tarefa da presidência, através dos seus ministros, coordenar essas ações. Quando estados e municípios reclamam da falta de apoio, é porque às vezes eles sentem que essas ações não estão sendo coordenadas no âmbito nacional. Então é importante pensar o papel, sim, da presidência como chefe do Estado, mas também chefe do governo. Beleza? Então, é também tarefa do presidente escolher os seus ministros, que são seus braços direitos. Como eu falei, o ministro não entende de ciências, então ele contata um cientista para o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Se houvesse, né? O presidente não conhece o mundo dos direitos humanos, contata lá uma ministra de direitos humanos, não conhece o mundo da saúde, o ministro da saúde. Então, não é que não conhece, né? Mas não é da sua competência, então os seus ministros são seus braços direitos, mas sempre se reportando, então, à pessoa do presidente, beleza? Há uma independência, isso é importante falar, que no presidencialismo, de um lado nós temos as ações de governo, certo? E de um lado nós temos as ações de coordenação das normas jurídicas, das normas sociais, que é o legislativo. Então, esses dois poderes, executivo e legislativo, no presidencialismo, eles são independentes. Esses dias aí aconteceu uma ruga, né? Uma briga muito séria, né? Porque acusou-se o parlamento, o Congresso, né? Inclusive está tendo manifestação o tempo todo nas ruas aí, para o fechamento do Congresso, para a cassação do presidente da Câmara, né, dos Deputados aí, Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, né, lá do Senado, que são as instituições do nosso legislativo, dizendo que esses caras estão interferindo no poder do presidente, né, que é o chefe do governo. De fato, o poder legislativo tem uma competência, o poder executivo tem outra competência, mas eles conversam. Eles têm que conversar. A coordenação desses trabalhos, inclusive, tem um ministério, né, uma secretaria especial do governo que tenta fazer essa coordenação, né, que é chamado ministro da Casa Civil. Ele faz essa ligação, esse diálogo. É preciso esse diálogo entre as ações de governo e as propostas que têm que ser aprovadas pelos deputados e senadores. Lembrando, deputado e senador é eleito para representar a voz popular. O presidente não pode governar sem o aval da população, representada aí pela vontade dos deputados e senadores. Então, essa junção no presidencialismo, ela é real e ela tem que acontecer. A ruga que aconteceu aí, eu ouvi aí do vice-presidente, né, dizendo assim, tá tendo muita interferência do legislativo, do executivo, então se eles querem governar, então eles que mudem, né, o nosso sistema de governo, ele falou desse jeito, né, eles que mudem nosso sistema de governo, de presidencialismo, para o parlamentarismo, que eu vou falar na próxima aula. Então, no parlamentarismo, o parlamento tem mais voz, né, tem importância nas ações de governo. No presidencialismo, é o presidente que governa, com o aval, com a orientação, com a interferência do legislativo. Então, há essa interdependência, mas eles são
autônomos para decidir, certo? Tanto o legislativo pode decidir uma coisa, quanto o executivo. Tudo bem? Então, essa arruga aconteceu por causa disso, né? Achando que o presidente tem uma voz autônoma, mas não é, lembrem-se, não é absoluta, né? A república nasce como uma crítica ao absolutismo. O presidente não pode tudo. Ele está subordinado às leis. No nosso caso, à Constituição e à vontade do povo. Né? Ele representa a população, nesse aspecto. Tudo bem? Gente, ficaram quietinhos aí, não sei se consegui ajudar vocês aí a entender um pouco mais dessas relações. Eu sei que vocês já sabem dessa matéria, já conhecem esse assunto, mas eu queria só retomar, porque eu acho que são conceitos importantes aí para a gente debater. Tudo bem? Alguma questão? Senhor, você pode explicar de novo a diferença do parlamentarismo e do presidencialismo na parte da relação do legislativo com o executivo? Sim, Gabi. É que, na verdade, o que aconteceu? Eu não expliquei ainda o parlamentarismo, né? Eu só expliquei a relação do Estado, né? Do chefe de Estado, de governo, no presidencialismo, e mostrando que são poderes autônomos, certo? No parlamentarismo, eu vou falar na próxima aula com mais detalhes. Mas, por exemplo, no parlamentarismo eu tenho uma divisão, já vou adiantar, tá bom? Eu tenho uma divisão. De um lado eu tenho o chefe de Estado, certo? E de um lado eu tenho o chefe de governo, né? O chefe de Estado é aquele cara, aquela pessoa que vai representar o Estado. Pensa, por exemplo, no parlamentarismo britânico, né? Então eu tenho a rainha, né, da Inglaterra, que ela é a chefe de Estado, né? Na Itália, eu tenho o presidente italiano, e ele é o chefe do Estado. É quase como se fosse uma figura que representa o Estado, que está presente nas nomeações, nas atividades, que representam o Estado. E, do outro lado, eu tenho o governo. Então, no parlamentarismo, é o parlamento que governa, através do primeiro-ministro, né? Então, a população escolhe o parlamento, e o parlamento escolhe o chefe de governo, não escolhe o chefe de Estado, tá? Escolhe o chefe de governo, e é o chefe de governo que vai governar através de uma bancada, né? De uma bancada de deputados, senadores e parlamentares. Tudo bem? Mas sobre isso eu quero falar na próxima aula, porque é importante perceber isso daí. O sistema parlamentarista, ele freia, né? É um sistema muito mais conjugado de governo. Ou seja, eu preciso da aprovação da maioria, eu preciso do apoio do parlamento, que representa, em última instância, o povo, para governar. No presidencialismo, o presidente tem uma certa autonomia aí. É barrada em algumas leis, por exemplo, pelo STF, pelo Judiciário e pelo Legislativo. Por exemplo, o presidente propõe uma medida provisória, uma lei, essa lei ele começa a executar imediatamente, mas tem um prazo de carência. Ela vai para o Congresso e o Congresso pode aprovar ou derrubar essa medida provisória. Tem um prazo, certo? Se o Congresso derrubar a medida provisória, o governo tem que parar de usar aquela medida provisória. Então, a aprovação de certas ações vai depender do governo, do parlamento, Câmara e senadores. Mas, enquanto isso, o governo pode agir com essa medida provisória. Percebeu que louco? Então, eu proponho uma medida provisória, e eu tenho um período de carência que eu posso implantar essa medida enquanto o Congresso não discute essa lei. O Congresso pode apoiar, né, pode sancionar a lei, sancionar não, pode aprovar a lei, ou pode desaprovar essa lei. Mas até ali foram 90 dias com essa lei funcionando no Brasil. Tudo bem? Um pouquinho de diferença? Há uma certa... Entendi, senhor. Agora faz sentido. Agora eu entendi. Isso, há uma leve... a questão está na autonomia dos poderes, tá bom? Mas na próxima Entendi. aula eu quero retomar com o tema do parlamentarismo, que é um tema que vale a pena a gente discutir. No Brasil teve Tá esse tempo bom, atrás senhor. ainda. O Brasil teve um referendo, há um tempo atrás, para escolher nosso sistema de governo aí, né? Presidencialismo, parlamentarismo e a forma de governo também, misturaram, né? Colocaram monarquia, né? Então fizeram uma eleição lá, pra você votar. Eu quero presidencialismo,
quero o parlamentarismo ou quero a monarquia? Aí foi feita aí uma consulta popular e, claro, venceu o presidencialismo. O vice-presidente Hamilton Mourão falou isso daí. Ah, a Câmara, né, deputados, senadores querem governar o Brasil? Proponham, então, aí um referendo popular, né? Proponham aí uma pesquisa popular para, então, votar pelo parlamentarismo. Essa é uma outra discussão que a gente conversa na próxima aula, tá bom? Tá bom, senhor, obrigada. Gente, vocês encheram meu coração de alegria. Eu não vi vocês pelo vídeo, mas só de saber que estou falando com pessoas, com gente, né? E não apenas com uma máquina, fiquei muito feliz. Muito obrigado mesmo da participação. Estou aqui interrompendo a gravação.